Olá! Nesta sessão, estudaremos as coleções ordenadas e infinitas de números reais. Analisaremos também suas propriedades e introduziremos um importante conceito de convergência. Então, para que a gente possa começar a falar sobre sequências, vamos dar aqui um breve exemplo do que seria uma sequência. Então, como eu já falei, uma sequência é uma coleção ordenada ou uma lista infinita de números naturais. Por exemplo, a seguinte lista: 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, é um objeto do tipo que a gente vai estudar a partir de agora, que a gente chama de sequência. Ok? Então, ela é uma coleção ordenada, existe o primeiro termo da sequência, o segundo termo da sequência, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Uma coleção ordenada e infinita, tá certo? Esses três pontinhos aqui quer dizer que existem mais termos e a gente não vai perder tempo colocando todos os termos de uma sequência, porque, como eu já falei, infinita, isso não cabe numa vida. Ok? Então, uma sequência é uma coleção ordenada ou uma lista ordenada, ou seja, a ordem importa. Okay? Então, essa sequência é diferente dessa outra: 2, 1, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Professor, mas não são todos iguais a partir desse termo aqui, do terceiro termo? Sim, mas a ordem na sequência importa. Então, essa sequência é diferente da de baixo. Ok? Então, veja que, na verdade, o que é sequência? Uma sequência é uma função, não é? Que associa a cada número. Olha só, posso escrever assim, ó. Se eu colocar aqui o 1, o 2, o 3, ó, o primeiro termo da sequência, o segundo termo da sequência, o terceiro e assim por diante, tá certo? Vou colocar a ordem dos termos aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, uma sequência nada mais é que uma função que associa cada número natural a um número real. A cada número natural, um número real. A cada número natural, um número real. Ok? Então, essa é a definição mais formal do que vem a ser uma sequência. A definição é essa que eu listo aqui embaixo para vocês, olha só. Deixa eu baixar aqui. Então, uma sequência de números reais, né, é uma função f, né, que associa a cada número natural um número real. Tá certo? Para mim, o conjunto dos naturais aqui começa com 1, tá certo? 1, 2, 3 e assim por diante. Existem autores que incluem o 0 nessa lista, mas vamos começar com 1, tá bom? Quando a minha sequência começar com um termo diferente de 1, né, o primeiro termo não for o 1, for o 0, né, aí eu vou chamar a atenção. Tá certo? Eu chamo a atenção para esse caso. Então, veja, como eu falei, uma sequência é uma função que associa cada número natural um número real. Tá certo? Então, eu associo o número 1 ao f de 1. Eu associo o número 2 ao f de 2. E o f aqui é que é a nossa sequência. A função aqui é a nossa sequência. Mas, em vez de a gente ficar utilizando essa notação, que a gente chama notação funcional, né? Em vez de utilizar f de n para representar o termo na sequência na posição n, o que a gente também chama de enésimo termo, a gente vai usar essa notação mais simples, a índice n, tá certo? A gente lê a índice n. Então, eu vou usar isso para representar a minha função f aplicada ao natural n. Ok? Então, em vez de escrever f de 1 para o primeiro termo da sequência, eu vou chamar isso aqui de a1. Em vez de escrever f de 2 para o segundo termo da sequência, eu vou chamar de a2 e assim por diante, como a gente coloca aqui na anotação. Então, como eu falei, em vez de escrevermos f de n para denotar o valor da minha função f, ou seja, o enésimo elemento da minha sequência, a gente vai usar essa anotação aqui, tá bom? A índice n, lê-se a índice n, tá certo? A sub n fica a seu critério. Ok? Então, o que importa é que isso aqui é um índice, tá certo? Esse cara, ele está embaixo, ó. A índice n é diferente de a n, tá? Isso aqui você pode pensar que é uma multiplicação. Aqui não, tá? Isso aqui é um índice, tá certo? Importante. Então, a gente vai utilizar essa notação, né? Essa notação indicial para representar os termos da sequência. Então, aqui é o primeiro termo da sequência, é o a1, tá certo? Segundo termo da sequência, o a2. Terceiro termo da sequência, o a3. O termo na posição n da sequência a gente chama de n-ésimo termo, ou termo geral, tá certo? Porque a partir dele a gente consegue determinar todos os outros termos da sequência. Tranquilo? Essa aqui é a notação compacta. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a notação compacta que a gente utiliza para representar todos esses termos coletivamente, tá certo? A gente escreve a índice n, n começando de 1 até infinito, tá certo? Isso quer dizer que, se eu quiser saber quem é o primeiro termo da minha sequência, é quando n for 1. Como eu falei, alguns livros começam os naturais com 0, então pode ser que o primeiro termo da sequência fosse, né, o a0. Então, seria a0, seria o primeiro termo, o a1 já seria o segundo, né, o a2 já seria o terceiro. Mas veja que isso é assim, um pouco estranho, né? O segundo termo ser o a1, o terceiro termo ser o a2, né? Mas alguns livros, alguns autores utilizam essa notação e em alguns exemplos a gente vai utilizar isso também.
Então, dependendo do f de n que define a sua sequência, pode ser que ele não esteja definido, por exemplo, para n igual a 2, né? Então, a sua sequência poderia começar com n igual a 3. Mas na notação, quando for definida a sequência, isso aqui tem que estar claro. Para qual é o primeiro valor de n que você pode atribuir aqui, tá certo? Isso é importante porque fazendo esse n variar, a gente consegue listar todos os termos da sequência, tá certo? Então, em vez dessa notação funcional f de n para representar o cara na posição n, a gente vai usar essa notação mais simples, a índice n. E não tem nada de especial na letra A, poderia ser B, C, N, D, qualquer outra letra que não esteja sendo utilizada, tá certo? Então, em vez de a gente falar f de n em R, eu vou usar coletivamente a índice n, n de 1 até infinito, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa. Tranquilo? Então, vamos ao primeiro exemplo. Vamos listar os termos das sequências fornecidas no exemplo 1. Então, o exemplo 1 ele pede o seguinte: liste os termos das sequências definidas da seguinte forma. Então, aqui, ó, a primeira sequência da gente, no item A, ele está chamando de AN, né, o N começando de 1 até infinito, onde o termo geral da sequência, nesse caso, é 1 sobre N. Tá certo? Então, a minha sequência, o termo geral dela, dessa sequência AN, é 1 sobre N. Então, se eu quiser listar os termos da sequência, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir N, eu tenho que fazer o N variar de 1 até infinito. Ok? Então, eu vou atribuindo, vou colocando valores aqui de N, desde o índice inicial aqui, que é N igual a 1, até a gente já conseguir perceber um padrão, né? Ou seja, qual seria o próximo termo a partir dos primeiros que eu já tenho. Ok? Então, vamos fazer isso passo a passo. Então, vamos fazer primeiro para a sequência aqui, AN. Então, observe o seguinte. Observe o seguinte. Observe o quê? Então, o termo geral da minha sequência AN, né, o termo geral, como a gente já viu, é 1 sobre n. Então, veja que essa sequência ela não poderia começar com n igual a 0, né? Porque eu não poderia ter divisão por 0, 1 sobre 0. Mas aqui faz todo sentido começar com n igual a 1. Então, como é que eu faço para determinar o primeiro termo da minha sequência? Bom, o primeiro termo não é o A1? Isso. Então, quem é o A1? Bom, se você colocou 1 aqui, você tem que colocar 1 aqui também. Então, é 1 sobre 1 que é 1. Ok? 1 sobre 1 que é 1. Então, o primeiro termo da minha sequência é 1. Olha como é simples. Quem é o segundo termo da minha sequência? Bom, é só agora você fazer. Você já fez n igual a 1. Então, vai para o próximo. N igual a 2. Então, o segundo termo da sequência é 1 sobre 2. Né? Por que, professor? Bom, você tem que usar a fórmula dada na expressão, ou o termo geral, que define a sequência AN em questão. Né? Que aqui em cima foi dado para vocês que é 1 sobre n. Isso aqui você não tem como adivinhar. Tranquilo? Ok. Então, o próximo termo é 1 meio. Quem é o terceiro termo da minha sequência? Bom, agora vocês já entenderam que eu tenho que fazer n igual a 3. Né? Então, se eu fizer isso, vai ficar 1 terço. Quem é o próximo? Bom, já deu para perceber o padrão, né? 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto e assim por diante. Quem é o cara que está na posição n? 1 sobre n. Quem é o cara que está na posição n mais 1? 1 sobre n mais 1. E assim por diante. Coloca aqui ó, os 3 pontinhos, a reticência, para indicar que isso é uma sequência. Se você matar aqui e não colocar as reticências, você está fornecendo uma lista finita, tá certo? E para a gente uma sequência é uma lista infinita de números reais. Tá certo? Se você fizer isso aqui, você está dizendo que é uma coleção finita, e isso para a gente não faz sentido, tá certo? Visto porque mais à frente a gente vai estudar o que a gente chama de convergência, e a gente está interessado no que acontece com uma sequência quando o n é muito grande, tá certo? Bom, os termos da sequência Bn, o termo geral da minha sequência Bn é dado dessa forma, 2n menos 2. Então, o que eu vou fazer para eu determinar os termos da sequência? Quem é o primeiro termo dessa sequência? É A1? Não, é B1, né? Estou usando aqui o B, ok? Então, B1. Quem é o segundo termo? B2. O próximo, B3 e assim por diante. Como é que eu faço para determinar esses caras? Bom, basta você atribuir n aqui, né? Atribuir o valor correto a n. Então, para achar o B1, você atribui n igual a 1, tá certo? Vai ficar 2 vezes 1 menos 2, isso é 0, tá certo? Então, o primeiro termo é 0. E o B2? Bom, agora é só continuar atribuindo valores, tá certo? Vai ficar 2 vezes 2 menos 2 é 4 menos 2, 2. E assim por diante. Então, atribuindo valores nessa expressão que define o Bn, então, o Bn é dado assim, ó, nesse exemplo, né? 2n menos 2. Então, a gente já viu que o primeiro termo, que é o B1, é 0. O segundo termo, que é o B2, é 2. O terceiro termo, bom, B3 vai ficar 2 vezes 3, né? Você faz n igual a 3, menos 2, vai ficar 6 menos 2, 4. Então, 0, 2, 4. Quem é o B4, professor? Bom, B4 vai ser 2 vezes 4 menos 2. Então, vai ficar 8 menos 2, que vai ficar 6. E assim por diante. Será que dá para a gente perceber quem é o próximo termo? Olha só, 0, 2, 4, 6. Quem é o próximo? 8. O próximo, 10 e assim
por diante, tá certo? O cara na posição N, 2N menos 2. Como é que você sabe disso? Bom, ele forneceu. O BN é 2N menos 2. E quem é o BN mais 1, professor? Quem é o próximo cara? Bom, como é que eu faço para achar o BN mais 1? Eu tenho que substituir o N aqui, onde tiver N por N mais 1. Então, o próximo cara, o BN mais 1, é 2 vezes N mais 1 menos 2. Ou ainda 2N mais 2 menos 2, ou ainda 2N. Tá? Então, o cara na posição N mais 1 é o 2N. Cuidado, não é o 2N menos 2. Tranquilo? E aí, novamente, ó, os 3 pontinhos para indicar que isso aqui é uma coleção infinita de números reais. Tá bom? Bom, só falta agora o item C. Né? O item C ele diz que o termo geral da minha sequência é menos 1 elevado a N mais 1. Deixa eu só apagar esse carinha aqui. Então, a gente vai ficar fazendo o quê? Novamente, atribuindo valores aqui onde tiver N. Então, o termo geral da minha expressão, da sequência, é menos 1 elevado a N mais 1. Perceba que o primeiro termo, que é C1, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, menos 1 ao quadrado é 1. O próximo termo, C2, vai ficar menos 1 elevado a, bom, 2 mais 1, 3, né? Então, menos 1 ao cubo, menos 1. O próximo termo, que é o C3, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 1, que é 4, não é assim? Então, vai ficar 1. O próximo termo, que é o C4, vai ficar menos 1. Aqui vai ficar 4 mais 1, 5. Então, já deu para perceber o que está acontecendo. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Já deu para perceber o que está acontecendo com essa sequência CN, né? Ela fica oscilando entre 1, menos 1, 1, menos 1, e assim por diante. Né? Então, deixa eu só apagar isso aqui e colocar, listar os termos da sequência lá no item C. Então, novamente, o termo geral da sequência CN, o termo geral CN é menos 1 elevado a N mais 1. Então, o primeiro termo a gente já viu que era 1, o segundo menos 1, o próximo é 1, o próximo menos 1, o próximo 1, o outro menos 1, e assim por diante. O cara na posição N, menos 1 elevado a N mais 1, e assim por diante. Ok? Então, essa aqui é uma sequência que fica oscilando, né? Oscilando entre mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Ok? É uma sequência oscilante. Tá certo? Mais à frente a gente vai ver que existe um nome específico para esse tipo de sequência. Ok. Então, algumas sequências, a gente já viu que como é que a gente define a sequência? Bom, a sequência é uma função que associa cada número natural a um número real, e a gente está denotando esse cara assim, A índice N. Existe outra maneira de a gente definir uma sequência? Sim, existe sim. Eu poderia, por exemplo, fornecer o primeiro termo da sequência, A1, né, e fornecer uma relação que te permita determinar o cara na posição N mais 1, né, a partir do cara da posição N. Então, conhecendo o anterior, eu posso fornecer uma relação, uma fórmula que permite você determinar o próximo. Claro que para que você consiga determinar todos os termos da sequência, eu tenho que fornecer o primeiro, nesse caso, né? Porque conhecendo o primeiro, eu uso essa relação, né, que a gente vai definir já já. A gente vai chamar essa relação de recorrência. E recorrendo a essa relação de recorrência, a partir do A1 eu consigo determinar o A2. Mas tendo o A2, eu vou usar novamente essa relação de recorrência e com ela eu consigo determinar o próximo. Quem é que vem depois do A2? O A3. Bom, mas sabendo o A3 eu consigo o A4. Mas sabendo o A4 eu consigo o A5. E assim por diante. E dessa forma eu consigo determinar todos os termos da minha sequência. Ok? Quando a gente define uma sequência dessa forma, ou seja, fornecendo alguns termos, os termos iniciais da sequência, e uma relação que permite você determinar os termos posteriores a partir dos anteriores, a gente diz que a sequência foi definida de forma recursiva ou indutiva. Tá certo? Aqui, ó, definição recursiva da sequência ou definição indutiva. E essa relação que permite você determinar o cara na posição N mais 1, por exemplo, a partir dos anteriores, é chamada de relação de recorrência, porque você recorre a essa relação para determinar os demais termos da sequência. Professor, eu não entendi. Vamos ver um exemplo que eu acho que talvez vai ficar mais clara essa ideia de como você determinar os termos da sequência a partir de alguns termos já conhecidos. Ok? Não é utilizar um padrão de recorrência, um padrão de como esses números estão sendo listados e a partir desse padrão prever o próximo. Não, não é isso. É utilizar os termos já conhecidos em uma relação, uma fórmula para poder determinar o próximo. Ok? Então, o exemplo 2 ele diz o seguinte: lista os termos da sequência definida de forma recursiva abaixo, né, a seguir. Então, você tem essa primeira sequência do item A, que ele está chamando de AN, né? E ele diz que o primeiro termo dessa sua sequência, ele não deu a fórmula geral. Veja, você não tem aqui. Tá? Mas ele disse que ela começa com 1. Tá? Então, o primeiro termo da sua sequência, que é o A1, ele te disse quanto é que vale o primeiro termo. O primeiro é 0. Como é que eu faço para encontrar o A2? E agora? Bom, aí ele diz o seguinte, vou colocar aqui n de 1 até infinito. Então, como é que eu faço para achar o A2? Bom, você não já conhece o A1? Sim. E aí ele te deu uma forma
uma fórmula, uma maneira de você encontrar o cara na posição n mais 1 a partir do cara na posição n. Bom, é tudo que você precisa, porque essa maneira aqui de correlacionar esse cara com esse aqui vai permitir você determinar esse uma vez conhecido esse. Mas, professor, eu não conheço a n. Sim, você não conhece para um n específico, um n genérico, mas para um certo n você conhece sim. Para n igual a 1 você sabe. Ah, mas se eu souber para n igual a 1, isso me permite encontrar os próximos? Claro, porque se você souber quanto é que vale, como é que essa expressão se comporta quando n for 1, você consegue achar o A2, né? Porque se você fizer n igual a 1 aqui, ó, você vai ficar assim, ó, A1 mais 2 é igual a 1 mais 1, 2, igual a 2. Então, conhecendo o A1 e você conhece, você consegue achar o A2. Mas conhecendo o A2, você usa novamente essa relação para achar o A3, o A4, o A5, o A6 e assim por diante. Ok? Então, deixa eu fazer aqui mais passo a passo. Então, no item A, note o seguinte. Então, no item A, a gente tem o seguinte, que o primeiro termo da sequência 1 é 0, e a gente tem que o AN, o cara na posição n mais 1, está relacionado ao cara na posição n através dessa relação. Isso aqui tem que ser dado, pessoal. Isso aqui vocês não tem como adivinhar. Ok? Então, a gente vai iterar essa expressão. Iterar quer dizer atribuir valores a n, aumentando. E à medida que a gente for fazendo isso, a gente vai conseguindo determinar todos os termos da sequência. Como, professor? Assim, olha só. Para n igual a 1, mas o A1 eu já conheço, professor. Sim, mas fazendo n igual a 1, você vai ter esse cara que você já conhece e vai ganhar esse próximo. Olha só que legal. Então, fazendo n igual a 1 aqui, você vai ficar o seguinte, ó, A1 mais 1, que é o A2, o próximo termo, né? É igual a n não é 1? Isso. Então, A1 mais 2. Mas eu sei que o A1 foi dado aqui, ó, é 0. Então, vai ficar 0 mais 2, que é 2. Ah, então quer dizer que o A2 é 2? Isso. Então, como é que eu posso usar agora o A2 para encontrar o A3? Bem simples. Faça agora n igual a 2. Para n igual a 2, então você vai ter o seguinte. A, aqui vai ser 2, certo? Então, 2 mais 1, então vai ficar A2 mais 1, que é o A3, vai ser igual. Bom, se você fez n igual a 2 aqui, tem que fazer aqui também, tá certo? Então, A2 mais 2. Ora, mas o A2 eu acabei de calcular aqui em cima, é 2. Então, vai ficar 2 mais 2, que é 4. Ok? Então, olha só, de novo, o A1 é 0, o A2 é 2, o A3 é 4. Como é que eu faço para achar o A4? Só continuar com essa brincadeira. Faz n igual a 3. Então, vai ficar 3 mais 1, que é o A4. Isso vai ser igual a A3 mais 2. Né? Sempre recorrendo a quem? A relação de recorrência, professor. Por isso que ele tem esse nome, né? Sempre voltando aqui. Então, utilizando isso e os valores já conhecidos, você vai ter o seguinte. Quem é o A3? Bom, está aqui, ó, 4. Então, vai ficar 4 mais 2, 6. Ah, professor, então, peraí, lista aí os termos dessa sequência. Bom, vou fazer agora. Vamos pelo menos listar os que a gente já conhece. Então, ficou assim, ó, n de 1 até infinito. O primeiro termo, 0. O segundo, 2. O próximo, 4. O próximo, 6. Não é muito difícil de você perceber que o próximo vai ser 8. Depois, 10 e assim por diante. Ah, professor, então quer dizer que essa aqui é a mesma sequência que eu obtive lá, ó, que você mostrou lá no exemplo 1, não é? Exatamente, essa mesma sequência aqui. Só que aqui, essa do exemplo B, foi dado para você a fórmula geral. Já nesse exemplo A aqui, ó, deixa aparecer aqui. Já no exemplo A aqui, não foi dado o termo geral, mas foi dado uma maneira de você determinar o cara na posição n mais 1, conhecendo o cara na posição n. Ok? Então, fazendo isso, a gente chegou na mesma sequência, que é a sequência dos números pares. Tá certo? Sequência dos números pares. Veja, eu posso defini-la tanto te fornecendo o termo geral da sequência, ou definindo ela de forma recursiva. Tá certo? Tanto faz, você consegue definir a mesma sequência, seja de forma recursiva ou indutiva, ou seja, fornecendo o termo geral. Ok? Bom, vamos ver aqui o último exemplo, item B, né, desse exemplo. É aqui uma sequência que começa com n igual a 0, tá certo? É uma das sequências que começa assim, tá? Com n igual a 0. Vocês vão ver já por quê. Poderia começar ela com n igual a 1, mas por convenção ela começa com n igual a 0. Essa sequência que eu estou escrevendo aqui, chamada de Fn, é a chamada sequência dos números de Fibonacci, tá certo? Fibonacci ou Fibonacci. Tranquilo? É uma sequência que aparece com muita frequência na natureza. Depois a gente pode ver algumas situações, algumas aplicações dessa sequência, tá certo? Uma das digamos assim, formas dessa sequência aparecer é, por exemplo, a seguinte
anedota, né, que é atribuída a como o Fibonacci chegou a definir essa sequência. Então, suponha que inicialmente você tem um casal de coelhos, tá certo? Macho e fêmea, e que esses casais sempre dá origem a um outro par ou outro casal de coelhos. Você começou com um par de coelhos, né? E esses coelhos eles levam um mês para atingir, digamos assim, a idade adulta, né, a maturidade, e é que eles, ao procriar, dá origem a mais um par de coelhos, sempre aos pares, tá certo? Sempre assim, aos pares. Então, esse f de n, ou a sequência de Fibonacci, conta a quantidade de coelhos que você tem a partir de n meses. Né? Passado n meses, quantos coelhos eu vou ter começando com um par de coelho? Então, essa sequência de Fibonacci conta exatamente a quantidade de pares de coelhos que vocês vão ter passado n meses. Ok? Depois a gente pode ver que isso é verdade, que isso funciona assim mesmo. Tranquilo? Mas não é difícil de você perceber, não. Começando com um par de coelhos, digamos que você comece com eles no tempo t igual a 0, ou no mês 0, começou, vamos contar agora. Você tem um par de coelhos bebê, né? Então, tem que levar um mês para esse coelho estar na fase adulta, mas a partir passado esse um mês, esses coelhos não procriaram ainda. Então, no próximo mês, você ainda tem um par de coelhos. Mas agora que eles estão na fase adulta, eles vão procriar. Então, você tem um par de bebê, um par novo, né? Que são de bebês de coelho, e um par adulto. Então, quantos pares de coelho você tem? 2. Tá certo? Então, n igual a 2, passado 2 meses, você tem 2. Então, passado mais um mês, esse outro par adulto vai procriar mais um par. Então, eu tenho mais um par de bebê. Esse que era bebê não procria ainda, tem que levar mais um mês para procriar. Então, você tem um adulto, foi promovido a adulto, e o adulto continua sendo adulto. Então, para n igual a 3, você tem 3. E aí, continuando dessa forma, né, você tem adulto aqui. Esse aqui já vai passar para adulto, esse aqui vai procriar mais um, esse mais um, e você vai ter n igual a 4, você vai ter 5 pares de coelho e assim por diante, tá certo? E se você continuar dessa forma, você vai ter essa sequência que a gente chama de sequência de Fibonacci, que começa com um par, mais um par, mais 2 pares, mais 3 pares, mais 5 pares e assim por diante. Tá? Essa sequência ela é definida de forma recursiva, você não precisa ficar contando coelhos para descobrir os números de Fibonacci não, tá certo? Então essa sequência ela é definida de forma recursiva. Como, professor? Assim, ó, ele te dá duas condições, f de 0, né, e o f de 1. Você precisa dessas duas condições. Por quê? Porque para você determinar o cara na posição n mais 2, você precisa conhecer o cara na posição n e o cara na posição n mais 1. Ok? Então, inteirando essa expressão, né, atribuindo valores a n, vocês conseguem determinar exatamente essa mesma sequência que eu acabei de apagar aqui. Vamos ver? Então, vamos lá. Então, neste caso, observe o seguinte. Observe o seguinte. Então, a relação de recorrência é a seguinte. Fn mais 2 é igual a Fn mais 1 mais Fn. E eu tenho que f de 0 é igual a f de 1, que é igual a 1. Tá? Então, fazendo n igual... Então, para n igual a 0, perceba, essa sequência começa com 0, tá certo? Então, você tem que começar com o menor termo da sequência. Então, para n igual a 0, vai ficar o seguinte. Ó, 0 mais 2, então 2, f2 é igual a 0 mais 1, ou seja, f1, mais f0. Ora, mas F1 e F0 eu conheço. F1 é 1 e F0 é 1, então isso dá 2. Ah, realmente, professor, o segundo termo lá da sequência. Na verdade, seria o terceiro, né? O F2 é o terceiro termo, porque ela é assim, ó. F0, F1, F2, F3 e assim por diante. Como ela começa com 0, aí tem esse offset, né, do índice, ele começa deslocado uma unidade, né? Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. Então, o terceiro termo da sequência de Fibonacci é 2. Então, como é que eu faço para determinar o próximo? Novamente, só faz aumentar o valor de n. Então, para n agora igual a 1, a gente vai ter o seguinte, f1 mais 2, 3, né? Então, f3 vai ser igual a f1 mais 1, 2. Então, f2 mais f1. Ora, mas eu já conheço o f2. O f2 é 2, então vai ficar 2 mais 1 igual a 3, como eu tinha mostrado inicialmente. Ok? Então, a gente consegue montar os caras agora de forma bastante simples. Ó. Fn, com n de 0 até infinito, vai ser... Quem é o primeiro termo da sequência? 1. O segundo, 1. Como é que eu acho o terceiro? É a soma dos dois anteriores. Né? Então, 2. Como é que eu acho o quarto? É a soma dos dois anteriores. Né? 2 mais 1, 3. Como é que eu acho o próximo? É a soma dos dois anteriores. 5, né? Como eu tinha mostrado. Eu tinha parado aqui, né? Não coloquei mais coelho. Mas como é que eu acho o próximo número de Fibonacci? Soma esses dois, 8. O próximo, soma esses dois, 11. E assim por diante. Ok? Então veja, essa sequência é definida de forma recursiva, mas é possível também definir essa sequência fornecendo um termo geral para ela. Tá certo? Mais à frente eu posso mostrar para vocês, envolve o que a gente chama de relação áurea, né? Que é esse número aqui, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Depois eu posso mostrar para vocês uma formulazinha chamada fórmula de Bonnet. Bonnet, se não me engano é assim, 2 N's. Ok?
Vamos lá. Então, mas o que a gente vai querer fazer com essas sequências? O que a gente quer estudar? A gente quer saber o seguinte, será que essa sequência está se aproximando de algum número? Por exemplo, essa sequência aqui, ó, essa AN igual a 0, 2, 4, 6, 8. Para N muito grande, parece que ela está se aproximando de algum número? Parece que não, né? Só os números estão aumentando, parece que está indo para infinito. Infinito não é um número, ok? Agora, olha só, como toda sequência é uma função, eu posso fazer o gráfico dessas sequências, tudo bem? Como são funções, né? Posso fazer gráfico de função, então posso fazer o gráfico dessa sequência. Então, vamos representar graficamente as funções do exemplo 1, ou as sequências do exemplo 1, né? Eu tenho aqui feita. Lembra lá? O exemplo 1 a gente tinha o seguinte, ó, o AN era 1 sobre N. Então, aqui eu posso pensar na função f de N igual a 1 sobre N. Então, eu posso fazer o gráfico desse cara, né? Coloca aqui no eixo, o que era o eixo x para a gente agora vai ser o eixo dos naturais, o que era o eixo y agora fica o eixo da minha sequência, tá certo? O AN. Tá? Fica os reais dessa forma. Então, se eu fizer o gráfico desses carinhas, por exemplo, para N igual a 1. Então, se N for 1, se eu colocar 1 aqui, vai dar 1. Então, o primeiro parzinho ordenado que eu tenho é 1 e 1, está aqui ele marcado. Para N igual a 2, vai ser 2, né? E 1 meio. Né? Se eu fizer N igual a 2 aqui, dá meio. Então, o segundo parzinho é o 2 e meio. O próximo é o 3 e 1 terço, 4 e 1 quarto, 5 e 1 quinto, e assim por diante. Ok? Então, a gente fez aqui, eu mostrei, coloquei aqui para vocês já a representação da minha sequência, da função que define a sequência. A N igual a f de N igual a 1 sobre N. Perceba que isso aqui não é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x, onde x é um número real, não. Tá certo? Não é não. Isso aqui é diferente, né? Porque se eu fosse fazer o gráfico da função 1 sobre x, eu não teria só pontos, né? Eu teria todos esses carinhos aqui intercalados, assim, né? Ó. Tá meio ruim aqui de desenhar, mas deu para entender, né? Eu não teria só os pontos. Eu teria os pontos e todo mundo entre eles, né? Ok? Não tem buracos nos números reais, não. Os naturais é cheio de buracos, ó. O próximo natural tem que andar tudo isso aqui para chegar nele, e assim por diante, né? Mas os reais não tem buracos. Ok? Então, esse aqui em vermelho seria o gráfico da f de x igual a 1 sobre x. E deixa eu mudar aqui a cor. Isso aqui em azul seria o gráfico da minha sequência, tá certo? Tranquilo? Então, importante notar a diferença entre o gráfico da função e o gráfico da sequência, tá certo? Existe uma função associada à sequência, mas esses dois caras são diferentes. Por quê? Porque os domínios são diferentes, né? O domínio desse cara aqui são os naturais, o domínio desse cara aqui são os reais. Mas o que acontece é o seguinte, ambos, tanto a função quanto a sequência, nesse exemplo, né, parece que essa sequência, à medida que n cresce, né, à medida que n cresce, ó, que n aumenta, está se aproximando de alguém. De quem? Bom, parece que esse cara está indo para zero, né? E a gente gostaria muito de dizer mais à frente que essa sequência converge e o faz para zero. Ou que, como a gente vai dizer mais à frente, quando o n tende a infinito, essa sequência n tende a zero, ou, de outra forma, que limite quando n tende a infinito da minha sequência zero. Tá certo? A gente vai já definir esse conceito de limite atrelado à sequência. Agora, olha só o que acontece com aquela sequência do item B. Ela é a sequência dos números pares, né? Então, para n igual a 1, você tinha 0, né? Primeiro, 0. Para n igual a 2, você tinha 2. Para n igual a 3, você tinha 4, para n igual a 4 você tinha 6, ou seja, a sequência 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim, a sequência dos números pares. Veja, à medida que n aumenta, essa lista só vai aumentando, né? Não aumentando em quantidade, mas o tamanho desses caras vai aumentando, né? Então, olha só, esses caras estão indo para onde? Para infinito. Então a gente vai dizer que uma sequência como essa não converge, que ela diverge, porque infinito não é um número. E a gente vai representar isso dessa forma, limite de Bn quando n tende a infinito é igual a infinito. Tá certo? A gente vai dizer que uma sequência como essa diverge. Já eu dou a definição formal de limite na sequência. Já a sequência do item C, né, que era aquela Cn igual a menos 1 elevado a n mais 1, ela não converge para canto nenhum, né? Ela fica oscilando, ela é uma sequência indecisa. Ah, eu sou 1 ou menos 1, eu sou 1 ou menos 1, ela não sabe o que acontece com ela. Ok? Então, uma sequência como essa, a gente vai dizer que diverge também. Mas a gente vai dizer que diverge não é porque esse limite aqui dá infinito, não, porque esse aqui não dá infinito. Esse limite simplesmente não existe. Tá? Então, quando acontecer do limite ser infinito ou não existir, a gente vai dizer que a sequência diverge. Do contrário, ou seja, se o limite for um número, a gente vai dizer que a sequência converge. Tá bom? Então, a definição formal de limite de uma sequência é a seguinte. Então, a gente disse que uma sequência AN, né, uma sequência cujo termo geral é N, que ela converge para um certo número L, se para todo o epsilon fornecido, aí lá vem o epsilon, né, professor? Que não tem epsilon e delta, mas tem o epsilon e n, tá certo? Se existir um certo índice nzão, né, que deve depender desse epsilon, quanto menor esse epsilon, talvez maior tenha que ser esse nzão, de forma que a distância entre os termos da minha sequência e o candidato a limite possa ser feita tão pequena quanto se queira, ou seja, eu possa fazer ela menor que epsilon para todo o epsilon dado, desde que eu tome n maior que nzão. Como assim, professor? Eu vou mostrar isso graficamente.
Ok? Então, quando isso acontece, a gente escreve dessa forma. A gente diz que Lzão, é o limite da minha sequência quando n tende a infinito. E quando isso acontece, quando existe esse número, quando esse número L existe, né? Quando ele é um número real, infinito não é um número, por favor. A gente diz que a sequência é convergente. Do contrário, a gente diz que ela diverge, ou é divergente. Ok? Então, a ideia por trás do conceito de limite da sequência é bem simples. Ó. Aqui eu coloquei uma representação genérica de uma certa sequência. Então, a n, e aí veja que à medida que n está aumentando, os termos parece estar oscilando, mas vão se aproximando cada vez mais dessa reta aqui no meio, ó, que é justamente esse número L. Ok? Então, a gente vai dizer que esse L realmente é o limite da minha sequência, vai ser o limite da minha sequência quando n tende a infinito, se a seguinte coisa acontecer. Para todo epsilon dado, pensa assim, para toda faixa, ó, também essa faixa em azul, toda faixa de comprimento 2ε dada em torno desse candidato a L, candidato a limite L, eu não sei se ele vai ser eleito ou não, mas vamos ver se funciona a definição para ele. Se para toda faixa de comprimento 2ε fornecido, eu consigo encontrar um certo índice aqui na sequência, ó, por exemplo, esse índice aqui é mzão, lá eu chamei de n, mas infelizmente na minha figura aqui tem mzão, né? A gente consegue lidar com isso, tá bom? Então, se para toda a faixa de comprimento 2ε, eu consegui encontrar um certo índice da minha sequência, de forma que para todos os outros termos da minha sequência depois desse índice, esses termos vão sempre estar dentro dessa faixa de comprimento 2ε. Tá certo? Veja que isso não é verdade para esse epsilon fornecido, se eu pegar, por exemplo, meu mzão como sendo 3. Se eu pegar mzão igual a 3, não é verdade que para todo n maior que 3, os termos da minha sequência vão estar dentro dessa faixa. Como não, professor? Não tá não, olha só. Por exemplo, esse cara aqui, ó, ele é o A5, né? O n é maior que 3, não é? O A5, então o índice da sequência é 5, né? 5 é maior que 3, né? Então, esse cara tá dentro dessa faixa? Não tá, professor. Então, não é verdade que para esse epsilon fornecido, esse aqui é o m correto, né? Eu teria que pegar todos os caras a partir deles. Ok? Então, teria que ser esse aqui, por exemplo. Digamos que esse aqui fosse, sei lá, 6, 7, 8, 9, digamos que fosse o A10, né? O índice 10. Então, para todos os caras com índices maiores que 10, aí sim eu garanto que todos esses caras vão estar dentro dessa faixa. Tá certo? Visualmente vocês conseguem perceber que todos os caras a partir com índice maior que esse m, ou seja, por exemplo, sei lá, digamos que esse m seja 10 nesse caso, né? Não tenho como garantir, mas só para ilustrar. Então, supondo que para todo mundo a partir de 10, se a gente conseguir mostrar que eles estão dentro dessa faixa, para toda a faixa dada em torno do L, então esse L realmente é o limite da sequência, tá certo? A gente disse que essa sequência converge para esse cara, tá bom? Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula o limite utilizando a definição, mas depois a gente vai ter as propriedades, né? E com as propriedades, isso fica muito mais fácil do que sempre recorrer à definição para o cálculo do limite. Tranquilo? Então, olha, um primeiro teorema que a gente vai ver, e talvez um dos mais importantes, é o seguinte. Se uma sequência tem limite, esse limite é único, tá? Eu não posso calcular o limite da sequência, encontrar 7, e o meu colega calcular o limite da mesma sequência, por exemplo, encontrar 21. Não dá não, pessoal. Não dá. Se a sequência tem limite, ele é único, não pode ser esses dois, tá certo? Não tem como. Tranquilo? Uma sequência ela não pode ter dois limites. Isso é importante, tá bom? Então, tão importante quanto esse teorema é o seguinte. Essa ferramenta que a gente pode tirar desse teorema. É o seguinte, dada uma sequência qualquer a n, né, pode ser escrito assim, né? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Professor, por que você está listando esses caras? Vocês vão entender já já. Então, dada uma sequência qualquer, eu posso sempre desmembrar essa sequência em duas. As que são formadas apenas pelos índices ímpares e as que são formadas apenas pelos índices pares. Tá certo? Eu posso criar a partir de uma sequência que eu chamo sequência de ordem ímpar, né? A1, A3, A5, A7 e assim por diante. E a sequência dos caras de ordem par, A2, A4, A6, A8 e assim por diante. Ora, se essa sequência vai para L, se essa sequência convergir para L, obrigatoriamente a sequência de ordem par e a sequência de ordem ímpar tem que ir para L também. Não é verdade? Por quê? Porque essas duas sequências pertencem à sequência mãe a N. E vice-versa, se a sequência de ordem ímpar vai para L e a sequência de ordem par vai para L também, então a sequência original tem que ir, visto que as duas somadas, ou se você compor as duas, você tem a sequência original. Tá certo? Então essa propriedade vai ser bastante importante e a gente vai utilizar mais à frente para mostrar que algumas sequências divergem. Tá? Essa observação, na verdade, eu deveria colocar como teorema, mas eu vou deixar aqui apenas como uma observação mesmo. Tá bom? Eu até coloco aqui escrito, olha só. As sequências dessa forma, A2n e A2n mais 1, 2n menos 1, perdão, são chamadas de sequências de ordem par e ímpar.
Por que 2n, professor? Porque dado o natural n, 2n é par. Né? E você sabe que sempre antes do número par tem um ímpar. Então, se eu subtrair 1, eu tenho um ímpar. Né? Então, 2n é par, 2n menos 1 é ímpar. Ok? Então, se a minha sequência de ordem par e a ímpar converge para um certo número L, obrigatoriamente a sequência original também tem que fazer. E vice-versa, se a sequência original converge para L, então a sequência de ordem par e ímpar tem que fazer para o mesmo número. Ok? O limite da sequência é único, como a gente viu aqui no Teorema 1. Tranquilo? Então, vamos usar essa ideia de definição. Deixa eu apagar aqui. Vamos usar essa ideia da definição para calcular o limite da sequência dado no problema, ou nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ele vai dar a sequência, se não me engano, a sequência 1 sobre n, ele quer que você verifique que essa sequência converge para 0. Okay? Então, verifique, e que no caso a gente só tem a definição para utilizar. Então, verifique essa sequência, né, que a gente já fez o gráfico dela, né, a gente percebe que à medida que n aumenta, realmente parece que ela está se aproximando de 0, mas aí a gente tem que fazer isso formalmente. Então, vamos mostrar que isso realmente é 0. Então, observe o seguinte, então, dado, o que eu tenho que mostrar? Que dado qualquer epsilon maior que 0, tenho que mostrar que existe um certo índice nzão, de forma que para todo o índice nzinho maior que nzão, a distância entre os termos da sequência e esse candidato a limite L, que nesse caso ele está dizendo que é o 0, que isso pode ser feito tão pequeno quanto se queira, ou seja, menor que qualquer epsilon dado. Então, vamos começar com o epsilon genérico. Então, dado um epsilon genérico, note o seguinte, dado o epsilon maior que 0, note que sempre existe um certo natural nzão, que deve depender desse epsilon, tá certo? Tal que 1 sobre nzão é menor que epsilon. Professor, como assim? Pense num epsilon qualquer. Pode ser pequenininho, sei lá, epsilon igual a 0,1. Será que eu consigo encontrar um certo número natural de forma que 1 sobre esse natural seja menor que esse cara? Claro! Por exemplo, sei lá, pega aí n igual a 1000. Né? Eu estou exagerando, nem precisaria ser tanto. Né? Então, 1 sobre 1000, que é 0,001, com certeza é menor que 0,1. Então, para todo número real epsilon positivo dado, eu sempre consigo encontrar um natural de forma que isso aqui é verdade, ou seja, verdadeiro. Okay? Isso acontece porque o conjunto dos números naturais não é limitado. Tá certo? O conjunto infinito não é limitado. Não existe um maior natural. Se existisse, isso não aconteceria. Mas como não existe um maior natural, né? Então, dado qualquer número real, eu sempre consigo positivo, eu sempre consigo um natural de forma que 1 sobre esse natural é menor que o epsilon dado. Ok? Então, com isso, observe o seguinte. Logo, então, note ainda, que se eu pegar um índice n, se eu pegar na minha sequência lá um índice n maior que esse nzão aqui que eu estou definindo, o que eu escolhi, então note ainda que se eu pegar um índice na minha sequência maior que esse nzão, temos que, bom, se nzinho é maior que nzão, se eu tomar 1 sobre esse cara, 1 sobre nzinho vai inverter a desigualdade. Né? Então, 1 sobre nzinho é menor que 1 sobre nzão. Assim, então, com isso a gente consegue perceber o seguinte, que para qualquer epsilon maior que 0, existe um certo nzão, onde a distância de AN até o candidato a limite, bom, quem é o termo geral da minha sequência? 1 sobre n, professor. Quem é o candidato a limite? Bom, ele está dizendo que é 0. Então, isso aqui, por definição, é 1 sobre n, né? É 1 sobre n, o valor absoluto disso, né? Mas n é positivo, então isso aqui sai. Ora, mas se nzinho é maior que nzão, 1 sobre nzinho, que é o que eu tenho aqui, é menor que 1 sobre nzão, que é o que eu tenho aqui. Não é verdade? Ora, mas esse nzão foi escolhido de forma que 1 sobre ele seja menor que o epsilon, para qualquer epsilon dado. Né? Claro, dado um epsilon, talvez eu tenha que escolher um outro nzão. Né? Porque, por exemplo, no caso lá, quando eu falei epsilon igual a 0,1, n igual a 1000, na verdade, n igual a 100 já resolveria aqui. Né? Na verdade, nem precisava ser tanto, n igual a 11 já resolveria. Mas aí se eu pego um epsilon menor, 0.000001, esse n aqui já não resolve mais, né? Ou seja, 1 sobre 11 com certeza não é menor que esse cara. Né? Então, dependendo do epsilon dado, eu tenho que pegar um nzão maior. Tá? Então, por isso que a gente disse que esse nzão depende do epsilon. Tá? Então, mas para essa escolha, isso aqui é menor que epsilon. Tá certo? Aqui, ó. Foi a escolha que a gente fez de início aqui, ó. Então, o que foi que eu mostrei com isso? Que para todo epsilon dado, cadê você? Epsilon, aqui em cima. Para todo epsilon dado, eu consigo encontrar um certo n, de forma que sempre que nzinho for maior que nzão, ou seja, se eu pegar índices maiores que esse nzão, a distância dos termos da minha sequência ao candidato a limite, que nesse caso é 0, pode ser feita tão pequeno quanto se queira. Tá certo? E isso é suficiente para que eu possa concluir que o limite da minha sequência, ou seja, o limite de 1 sobre n, seja 0. Tranquilo?
Ah, professor, eu vou ficar calculando o limite utilizando a definição? Não. A gente vai utilizar as propriedades ou os teoremas que eu mostrar a partir de agora. Tá certo? Claro, a ideia funciona como vocês aprenderam o limite de uma função, né? Limite de uma função real. Primeiro vocês calculam o limite utilizando a definição, depois vê as propriedades do limite, limite da soma, soma dos limites, limite do produto, produto do limite, né? Limite do quociente, quociente do limite, desde que o limite denominador não seja zero. Todas aquelas propriedades, vocês vão ver que tem um análogo aqui para a sequência. Por quê? Porque a sequência é uma função, tá certo? Então o limite é uma função real. Quando a gente converte para a sequência, vocês vão ver que tem um análogo, tá bom? Então antes de mostrar essas propriedades, deixa eu fazer essa ligação, né? Esse teorema 2 é o que vai permitir ligar limite de funções reais a limite de sequência. Como eu tinha esboçado inicialmente para vocês lá, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente fez o gráfico da minha sequência do item A, né? Aqui, ó, esse AN, já está até desenhado aqui. Perceba, existe uma diferença entre a função f de x igual a 1 sobre x e a sequência f de n igual a 1 sobre n. Né? Com certeza, os termos da sequência f de n estão dentro, os termos da sequência, né? Os pontos que você pode montar quando faz o gráfico, estão dentro do gráfico da função 1 sobre x. Não é verdade? E perceba o seguinte, que se essa função 1 sobre x tiver limite, se o limite dessa função 1 sobre x, quando x tende a zero, tem limite, e a gente sabe que tem 1 sobre o número muito grande, isso vai para zero, isso implica que o limite da minha sequência 1 sobre n, quando n tem definido, também é zero. Ah, professor, não é não? Aqui é 1 sobre uma coisa, aqui 1 sobre a mesma coisa. Não é a mesma coisa, pessoal. Essa função aqui está definida para todo número real. Essa função aqui está definida para todo número natural. Tá certo? É um subconjunto desse cara. Mas o que o próximo teorema vai dizer é o seguinte. Se o limite da minha função existe a um certo número L, que nesse caso é zero, então o limite da minha sequência, quando n tem definido, vai existir e vai ser o mesmo cara. Né? Nada mais lógico, porque olha só, se a função em vermelho vai para um certo número L, os pontinhos que estão dentro do gráfico do vermelho tem que ir também, pessoal. Tá certo? Então a gente vai tirar proveito dessa ideia para calcular o limite da sequência de forma mais fácil, né? Utilizando toda a ferramentária que você já conhece para limite de uma função de uma variável. Aí essa ferramenta que eu estou falando são os teoremas para limite de funções. Ok? Então o teorema 2 é que vai fazer essa ligação. Ele diz o seguinte, se L é um certo número real, né? Seja L um certo número real e F uma certa função, né? Uma função de R em R, uma função real. Então se o limite da minha função f de x, quando x tem definido, existir por um certo número L, então se eu criar a partir dessa função f de x uma sequência definida nos naturais dessa forma, f de n, então o limite de f de n, ou o limite de an, né, que é uma outra forma compacta de a gente representar, é o mesmo que o limite da f de x. Okay? Por quê, professor? Bom, intuitivamente foi aquilo que eu falei. Se a função vai para um certo número L, então a sequência que está, né, que pertence ao gráfico dessa função, né, tem que ir para esse mesmo cara. Tranquilo? Então isso quer dizer que agora eu tenho a disponibilidade todas aquelas propriedades que vocês utilizaram para calcular limite de uma função de uma variável real, valor real. Limite da soma, soma dos limites, limite do quociente, quociente do limite, desde que o limite do denominador não seja zero. Todas aquelas propriedades, tá certo? Que eu vou listar aqui para vocês. Bom, vou listar depois desse exemplo. Tá? Então, exemplo 4, discuta a convergência da sequência cujo termo geral é a n igual a n ao quadrado sobre 2 elevado a n menos 1. Veja aqui, mostrar que o limite desse cara vai a zero, como a gente vai ver. Pela definição, é um pouco mais trabalhoso. O que a gente vai fazer? Utilizar o teorema 2. Como? Vamos definir o seguinte. Então, seja f de x, a função é x elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado a x menos 1. Ah, professor, você só pegou esse cara e trocou onde tinha n por x. Na verdade, não é só isso que a gente está fazendo, pessoal. A gente está mudando o domínio da função, né? Porque a sequência é uma função que toma valores aonde? Nos naturais. Então, eu tenho minha sequência aqui, f de n, né, que é essa n, ela é n ao quadrado sobre 2 elevado a n menos 1. Mas, quando eu vejo esse cara dessa forma, eu estou vendo esse cara como uma função de r em r. Tá certo? Então, veja, não é igual. Para uma função ser igual a outra, ela tem que concordar em duas coisas, no domínio e no conjunto imagem, né? Ou na fórmula, né, que define a função. E esse cara, eles não concordam, não tem o mesmo domínio. Tá certo? Na verdade, o domínio desse cara é um subconjunto desse aqui. Mas o que o teorema 2 nos diz é o seguinte, que se o limite desse cara quando x tem definido, né? Porque para a gente n tem definido, eu vou trocar agora por x tem definido, tá certo? Então, se esse limite existir, esse aqui tem que existir também. Tá certo? Então, a ideia é o seguinte, então seja f de x, esse carinha, e observe o seguinte, vamos lá. Então, eu vou calcular primeiro esse limite aqui, ó, limite de f de x quando x tem definido. Se esse limite existir, vai ser o mesmo limite da minha sequência, tá bom? Por quê? Bom, teorema 2. Então, esse é o limite de x ao quadrado sobre 2 elevado a x menos 1 quando x vai para infinito. Bom, se você fizer x igual a infinito aqui, vai dar infinito sobre infinito, né?
da indeterminação, tá certo? Infinito ao quadrado sobre 2 elevado a infinito menos 1, é infinito sobre infinito. Como é que eu resolvo isso, professor? Bom, aqui a gente vai aplicar agora L'Hopital. Ah, então eu tenho todas aquelas ferramentas que eu tinha em cálculo, exatamente, tá bom? Então isso aqui vai ficar limite quando x tende a infinito. Qual é a derivada de x? Como é que eu aplico o L'Hopital? Cuidado, deriva em cima e deriva embaixo, né? E depois reaplica o limite, não é a derivada do quociente. Tá bom? Se você fizer a derivada do quociente, vai aparecer termo demais. Então a derivada de x ao quadrado 2x, a derivada de... Bom, menos 1 é 0, né? Que é uma constante. Qual é a derivada de 2 elevado a x? Professor, se aqui fosse e elevado a x, daria e elevado a x. Bom, se fosse e elevado a x, seria e elevado a x. Mas é 2. Então aqui vai ter um ln de 2 na frente. Tá certo? Porque veja, se no lugar de 2 fosse ln é 1, e aqui ficaria e elevado a x. E aí teria o que a gente já conhece, tá bom? Então a derivada de 2 elevado a x é ln de 2 vezes 2 elevado a x. E agora a gente reaplica o limite. Mas quando você reaplicar o limite, continua dando infinito sobre infinito. O que é que eu faço? Aplico o L'Hopital novamente. Então, L'Hopital. Deixa eu colocar aqui mais para cima. Então, se eu aplicar L'Hopital, deixa eu colocar aqui assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou derivar em cima de novo. Qual é a derivada de 2x? 2. Qual é a derivada de 2 elevado a x? Vai ter um ln de 2, já tem isso aqui, né? Então ficou L, uma constante, certo? Um ln de 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x. E agora eu reaplico o limite e eu permito que x tenda a infinito. Ora, mas quando x tende a infinito, você vai ter uma constante dividido por um número que só cresce. Isso vai para onde? Vai para 0. Ah, professor, então se o limite dessa função quando x tende a infinito vai para 0, então eu posso concluir pelo teorema 2 que o limite dessa sequência quando n tende a infinito é 0 também. Bingo, é exatamente isso. Ok? Então, portanto, segue do teorema 2 que o limite da minha sequência é 0 também. Ah, então eu não preciso agora recorrer sempre à definição para calcular o limite, né? Não, você pode calcular o limite como você calcular para a função de uma variável real, valor real. Tranquilo? Então quer dizer que eu ganho todas essas propriedades lá de funções de uma variável real, valor real? Exatamente. Então a ideia é o seguinte, olha só, se o limite, você tem duas sequências, a n e bn, então o limite da sequência n é um certo número L, e o limite da sua sequência bn é um certo número K. Então, quer dizer que o limite da soma ou a diferença dessas duas sequências vai ser a soma ou a diferença desses limites? Exatamente, pessoal. É a mesma coisa que vocês tinham para funções de uma variável real, valor real. Tá certo? O teorema 2 garante isso. Tranquilo? Então, mas se eu tiver uma constante vezes a minha sequência, posso ter essa constante multiplicar pelo limite? Exatamente, é o que está aqui. Ó. Então, se tem uma constante multiplicativa vezes a n, você pode colocar a constante para fora, né? E multiplicar pelo limite da sequência n. Tá certo? Então, o limite de uma constante vezes a sequência vezes... Bom, é a constante vezes o limite da sequência. Limite da soma ou diferença é a soma ou diferença dos limites. Limite do produto é o produto dos limites. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o carinha aqui embaixo, ó, não seja zero. Tá certo? Claro, os termos da sequência também não pode ser zero, né? Porque você não pode criar uma sequência n sobre n, onde algum termo dessa sequência seja zero, né? Você não tem como dividir por zero, tá? Não está definido. Tranquilo? Então, mas satisfazendo essas condições, pode aplicar as operações algébricas que vocês aplicavam para limite de funções de uma variável real, valor real, para sequências sem problema algum. Tranquilo? E outro teorema importante que vocês tinham para funções de uma variável real, valor real, era o limite que a gente chama de teorema do confronto ou do sanduíche, né? Que dizia basicamente o seguinte: você tem uma função g de x que está sempre limitada entre duas outras funções, por exemplo, sei lá, f de x e h de x. Se essa função tende a um certo número L, né, e essa função tende a um certo número L, então essa aqui também tem que tender no mesmo ponto, a esse número L. Ok? Então a gente tem essa ideia para sequências. Então a ideia é o seguinte: se você tem uma sequência Bn, cujos termos são sempre maiores que uma certa sequência N, cujos termos são sempre menores que uma certa sequência Cn. Se sempre, tá certo? Ou pelo menos que isso aconteça para a maioria dos N's. Como assim, professor? Pode ser que isso aqui não seja verdade para n de 1 até, sei lá, 1000. Mas a partir de 1000, todos os termos da sequência satisfazem essa desigualdade. Ah, professor, mas e os primeiros não tem que... Não, pessoal, não precisa. Quando a gente fala limite de uma sequência, a gente está preocupado com o que acontece com a sequência para n grande. Então você pode, sem problema nenhum, descartar uma quantidade finita de termos de uma sequência sem alterar o seu limite. Por exemplo, digamos que eu tenho uma sequência que faz assim, ó, ela faz isso aqui, ó. Mas a partir desse carinha aqui, ela converge ou ela se aproxima cada vez mais desse número L. Então, eu posso, sem problema nenhum, descartar todos esses termos aqui. Digamos que tem 1 bilhão de termos aí. 1 bilhão é grande, né? Mas é uma quantidade finita. Daqui para frente eu tenho uma quantidade infinita de termos. O que importa para a convergência da sequência é a cauda da sequência, tá certo? É o tail da sequência, né? Em inglês, tail é a cauda. Então, o que importa para a minha sequência é o comportamento da cauda, o comportamento para n grande. Então, eu posso descartar esse cara sem nenhum problema, tá certo? Os primeiros termos da sequência. Então, a mesma coisa no teorema do confronto, né?
Se isso aqui se verificar, ou seja, se eu tenho duas sequências, tá? Perdão, eu tenho uma sequência Bn, que eu quero calcular o limite, e a partir dessa Bn eu consigo determinar duas outras sequências, vamos ver como? AN e CN, que satisfazem essa condição, essa desigualdade, para todo n maior que um certo nzão. Então esse nzão pode ser 1 bilhão, como eu falei, ou pode ser 1, pode ser que isso aqui seja verdadeiro desde o primeiro termo. Mas não importa, se isso acontece para todos os termos a partir de um certo número, que eu estou chamando de nzão, então, se o limite de AN e o limite de CN são iguais a L, A do meio tem que ir para L também. Se AN converge para L e CN converge para L, Bn é obrigado a convergir para L também. Tranquilo? Então, esse teorema é bastante importante. Por exemplo, olha só, vou mostrar um exemplo onde a gente consegue aplicar ele. Se eu não fosse aplicando esse teorema no exemplo 5, seria um pouco complicado a gente resolvê-lo. Mas com esse teorema, vocês vão ver que a gente resolve esse exemplo 5 de forma bastante simples. Então, o exemplo 5 ele pede o seguinte: discuta a convergência, e sempre quando ele fala discuta a convergência, calcule o limite da sequência, certo? Discuta a convergência da sequência cujo termo geral é 2 elevado a n sobre n fatorial. Então, primeiro observe o seguinte. Então, observe o seguinte. Vamos lá. Então, o que é 2 elevado a n? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, não é assim? Então, vou colocar aqui, ó, Bn, 2 elevado a n é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2. Então, aqui eu tenho n fatores, tá certo? O que é n fatorial que está aqui no denominador? Dividido por n fatorial. Então, n fatorial é uma notação compacta para esse produto aqui dos naturais, de 1 até n nessa ordem. 1 vezes 2 vezes 3, vezes até n menos 1 até n. Então, o produto dos naturais de 1 até n, a gente denota n fatorial. Convenção, 0 fatorial é 1, tá certo? Então, quantos termos tem em n fatorial? Tem n também, né? Então, deixa eu listar esses caras. Então, 1, 2, 3, n menos 1 e o último é n. Ok? Então, perceba o seguinte. Primeira coisa, isso é um números positivos, a razão de números positivos são números positivos. Então, isso aqui é sempre maior ou igual a 0. Professor, não é 0, tudo bem, mas maior ou igual a 0, o maior já está valendo aqui. Tá bom? Quando eu digo maior ou igual a 0, ou é maior ou igual. O maior está valendo, então o outro está tranquilo aqui. Tranquilo? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, olha só, vamos olhar só o que acontece nessa fração aqui, nesse retângulozinho que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só, eu tenho exatamente a mesma quantidade de termos em cima e embaixo, tá? Mas o que acontece é o seguinte, se todos os termos do denominador aqui, se todos os termos aqui embaixo fossem 2, então seria 2 sobre 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2 sobre lá, até 2 sobre 2, né? Então isso aqui daria 1, 1, 1, 1. Então esse quadradinho aqui, esse retângulo, seria exatamente 1. Mas os termos do denominador são maiores que 2. Então isso aqui não tem como ser igual a 1. Isso aqui tem que ser sempre menor ou igual a 1. Tá certo? Se todos fossem iguais a 2, seria 1. Tá? Novamente, menor ou igual está valendo o menor, tá certo? Então esse quadradinho, no final das contas, é menor que 1. Então, esse cara é menor que 1 vezes o que sobrou? Bom, esse 2 cancela com esse 2, sobrou esse 2 aqui, 2 por 1, 2. Sobrou esse 2 aqui em cima, então em cima sobrou um 4, embaixo sobrou um n. Ok? Então, os termos dessa minha sequência Bn são maiores que 0 sempre para todo n e são menores ou iguais a 4 sobre n. Ok? Sempre, 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 sempre. Então, dessa forma, temos o seguinte, olha só, olha como eu vou aplicar o teorema do confronto. Então, 2 elevado a... Deixa eu trocar aqui a cor. Então, 2 elevado a n sobre n fatorial é sempre maior que 0 para todo n e sempre menor que 4 sobre n. Tá certo? Foi o que a gente conseguiu concluir dessa conversinha aqui em cima, tá bom? Essa verificação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir duas sequências. Eu vou chamar a minha sequência n, né, n de 1 até infinito, da sequência que só tem 0. 0, 0, 0. Sequência cujo termo geral é 0. O termo geral é 0. Para onde é que essa sequência converge? Bom, limite de uma constante, o limite de 0 é 0, tá certo? E vou definir uma outra sequência, então, Cn, n de 1 até infinito, como sendo a sequência aqui, ó, tá certo? Então, 4, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4 e assim por diante. Ou seja, o termo geral dessa sequência aqui é 4 sobre n, o termo geral dessa sequência aqui é 0. Ok? Bom, então vou aplicar agora o teorema do confronto. Se eu tomar o limite nessa expressão, veja que essa sequência converge para onde? Para 0. E essa daqui? Pô, a gente já viu que limite de 4 sobre n, quando n tem propriedade do limite. Ah, eu posso colocar esse 4 para fora. Show. Então, 4 vezes limite de 1 sobre n, quando n tende a infinito. Ah, mas isso daqui a gente já calculou. Exemplo 2, esse limite é 0. Exatamente, vezes 4, 0. Tá? Então, essa sequência, a n, converge para 0, que é uma sequência constante. E essa sequência 4 sobre n, o faz também para onde? Para 0. Então, se essa sequência converge para 0 e essa sequência converge para 0, então para onde essa aqui vai? Ah, pelo teorema do confronto vai para 0 também, professor. Exatamente isso.
Ok? Então, portanto, segue diretamente do teorema 4, que é o nosso teorema de confronto, que o limite da sequência 2 elevado a n sobre n fatorial é 0. Tranquilo?